Olá, fuxas e fofuchas, tudo bom? Tudo! A historinha de hoje é universal, gente. Ai, chama O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Vamos lá? Era uma vez um aviador. E este aviador, gente, um belo dia teve uma pane, sabe onde? Bem no deserto do Saara. Isso aí. E ele ficou durante dias ali, preso, quase sem água, tentando consertar o seu avião. Eis que, de repente, ele começou a ouvir uma vozinha, falando bem baixinho assim, desenha-me um carneiro, desenha-me um carneiro. Foi a primeira vez, então, que o nosso aviador encontrou o Pequeno Príncipe. Ele era um príncipezinho lindo, gente, com cabelinhos dourados. Olha que coisa mais fofa. Gente, ele era muito engraçadinho. Mas o aviador perguntou, mas por que você quer um carneiro? E o príncipezinho então explicou que ele precisava de um carneiro para ajudá-lo a cuidar do seu planeta, que de vez em quando apareciam alguns baobás, que eram árvores que se você não cuidasse ficariam gigantescas. Foi então que ele fez este desenho aqui. E o príncipezinho disse, não, eu não quero uma serpente que engoliu um elefante, eu preciso de um carneiro. Ele ficou encantado, porque quando ele havia feito este desenho quando era criança, todo mundo dizia que era um chapéu, que era uma montanha, e não entendiam que era uma serpente que havia engolido um elefante. Somente as crianças conseguem entender isso, não é verdade? Ele então fez várias tentativas, gente. Ah, não, esse carneiro é muito velhinho. Nossa, mas esse é muito grande, ele não vai caber, meu planeta é muito pequenininho. Foi, até que ele desenhou uma caixa e disse, dentro dessa caixa existe o carneiro ideal. O Pequeno Príncipe olhou. Uau, agora sim, é o carneiro ideal. Não é nem velho, nem novo, ele é pequenininho. Ai, é muito fofo. Ai, obrigado, disse o príncipezinho. E ele ficou curioso para saber mais. Nossa, mas por que é tão importante os carneiros? Ah, eu já te disse, os baobás. Se você não cuidar, eles podem acabar com seu planeta. Uma vez eu conheci um homem muito preguiçoso. E este homem preguiçoso não cuidava do seu planeta. E sabe o que aconteceu? Cresceram 3 pés de baobás gigantescos. Nossa, quase acabou com tudo ali. Mas, gente, preguiça não é legal, né? Olha só, ele não tinha direito nenhum de andar de tantos baobás. Temos que separar as ervas boas das más. Então, cultivar as boas e aniquilar as más logo que elas começam a nascer. Mas, gente, no começo, elas são muito parecidas. E é tudo uma questão de disciplina. E ele queria saber mais sobre o príncipezinho e sobre o seu planeta. Ai, o meu planeta, ele é muito pequenininho. Ele é tão pequenininho que ele nem é bem o planeta. Ele se chama asteroide B612. Isso é devido às pessoas grandes. As pessoas grandes adoram colocar números em tudo. Olha só, gente, que lindo. E ele tem 3 vulcões, que ele precisa revolver todas as manhãs. E também ele precisa separar as sementinhas de baobás, as ervas. Ai, gente, ele tem uma rosa. Uma rosa nesse planeta. O planeta de origem do príncipezinho não era pouco maior do que uma casa, sabe, gente? E ele foi um asteroide que foi visto pela única vez em 1909, por um astrônomo turco. Depois nunca mais ninguém viu. Realmente de onde eu venho é um lugar muito pequeno, disse o Pequeno Príncipe com um pouco de melancolia. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. E assim começou a perceber pouco a pouco aquela vida do príncipezinho. Ele contou que uma vez
ele ficou ali sentadinho e viu o pôr do sol, gente, por nada mais, nada menos do que 43 vezes. Mas isso deixou intrigado. Afinal de contas, a gente costuma ver o pôr do sol quando está meio triste. O que será que deixou o príncipezinho triste a tal ponto de querer ver o pôr do sol tantas vezes? No quinto dia da pane, uma outra coisa foi revelada. O príncipezinho queria saber se o carneiro, por comer arbustos, se ele também comeria rosas. E bom, ele um pouco sem tato e porque estava consertando ali o seu avião, disse: come sim, ué. Carneiro come de tudo. Ok, mas então para que servem os espinhos das rosas? Ah, os espinhos não servem para nada. Afinal, ele respondeu de qualquer jeito porque ele estava muito preocupado em querer consertar o seu avião e o príncipezinho enchendo ele de perguntas. Afinal, o príncipezinho não ficava sem uma resposta. O príncipezinho começou a ficar preocupado porque lá no planeta dele existia uma rosa. E essa rosa estava lá, sozinha, com apenas 3 ou 4 espinhos. E quando ele levasse o carneiro para lá, ela corria um sério risco de vida. E ele estava tão preocupado com o avião dele que nem ligou e etc. E de repente ele viu que o príncipezinho começou a chorar preocupado. Puxa, ele pegou esse príncipezinho no colo e disse que ia fazer uma mordaça, um cercadinho, o que quer que fosse, para que ele pudesse prender o seu carneirinho e só libertasse na hora de comer as mudinhas de baobás. Ai, gente! Mas não adiantava, o príncipezinho chorava copiosamente. Ele então pegou o príncipe no colo e, gente, ficou ali cuidando, acariciando. Como é misterioso o país das lágrimas. Então, o príncipezinho explicou que lá no planeta dele, um belo dia, surgiu um pequeno arbusto. Ele achou que poderia ser de baobás, mas ele era um pouquinho diferente e, de repente, ele foi crescendo e ele viu que era diferente, que não era um baobá. De repente, ai, uma linda rosa foi desabrochando e disse assim: "Bom dia, eu preciso de água fresca para o meu café da manhã." E lá se foi o príncipezinho pegar água para esta flor. Gente, ela era muito linda, mas também era vaidosa. Ai, eu nasci justamente à hora do nascer do sol. Ai, desculpa, ainda estou toda despenteada. Não, você é muito linda, dizia o príncipezinho. Ai, será esse planeta perigoso? E os tigres? Ai, eu tenho medo. Não, fique tranquila, aqui não tem tigres. Ai, mas esse vento, ele... Ai, pode me resfriar. Fique tranquila, eu vou fazer um paraventos para você, uma linda redoma de vidro. Assim você passará a noite tranquila, sem problema algum com o vento. Gente, ela era muito vaidosa, muito caprichosa. Ela veio, na verdade, na forma de uma semente. E assim, ela não conhecia nada dos outros mundos, mas ela dizia pro príncipezinho que ela era muito rara, que não havia outra igual a ela no mundo. Ela nem conhecia o mundo. A Rosa era um pouquinho mentirosa também, mas ele hoje pensa que ele devia tê-la julgado por seus atos, não por suas palavras. O coraçãozinho dele morria de saudades dela. No dia em que ele foi embora, provavelmente aproveitando a revoada de alguns pássaros, ele revolveu seus vulcões. Afinal, nunca se sabe quando eles podem entrar em erupção. Também cuidou da Rosa, mas não quis se despedir. Ele disse adeus, mas ela não respondeu. Ela apenas tossiu e disse que foi uma tola, que não devia tê-lo tratado assim, com tanta vaidade, tanto capricho. E disse: vai e seja feliz. Ele, no fundo, estava muito preocupado em deixá-la ali. Afinal, ela só tinha poucos espinhos, não tinha como se defender. E ela disse assim: é preciso suportar 2 ou 3 larvas, se eu quiser ver as borboletas. Quando o príncipezinho partiu, ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330 e resolveu então visitar cada um deles. E o primeiro planeta que ele encontrou foi o do rei. O rei logo o reconheceu como súdito. O príncipezinho achou estranho
Ele disse assim: como reconhece-me se jamais me viu? E ele diz: para um rei, todos os homens são súditos. O rei, então, não aceitava desobediência. Ai, estou tão cansado. E o rei: não quero que você esteja na minha frente. Ele: ai, mas é que eu estou cansado. Então, eu ordeno que você boceje na minha frente. Afinal, uma ordem minha precisa ser respeitada. E o rei explicou ao príncipezinho que é preciso dar a ordem exata a que a pessoa possa executar. Assim, ele será um bom monarca. Por exemplo, se ele ordenasse a um general que ele se transformasse em gaivota, quem estaria errado, o general ou ele? Ele, porque afinal de contas, ordenou algo que o general não era capaz de fazer. O príncipezinho queria ir embora, mas o rei não queria deixar. E ofereceu cargos e mais cargos. Por último, ele decretou que o príncipezinho seria ministro da Justiça. Mas o príncipezinho disse: não tem a quem julgar aqui neste planeta. E ele disse: julgarás a si mesmo. Afinal, é mais difícil julgar a si mesmo do que aos outros. E se fizer um bom julgamento de si, será um ótimo sábio. As pessoas grandes são esquisitas, pensou o príncipezinho. O príncipezinho andou mais um pouco e encontrou um planeta habitado por um vaidoso. E logo que o príncipezinho chegou, ele disse: ai, que bom, um súdito, um fã, um admirador. E o príncipezinho ficou meio assim, mas... ai, eu vou te ensinar um jogo. Bata uma mão na outra. Pá, pá. Ai, obrigado, obrigado, obrigada. Aplausos, adoro aplausos. Gente, que planeta estranho este, hein? No começo, ele achou até mais divertido do que o planeta dos reis. Principalmente essa história de bater uma mão na outra. E o vaidoso, ai, se achar assim muito importante. É, mas depois de uns 5 minutos jogando aquele jogo de bater palmas e do vaidoso agradecer, ele imaginou: já tá chato isso daqui, eu preciso ir embora. E ele foi em busca do próximo planeta. Este planeta foi talvez a visita mais rápida do príncipezinho, mas foi a que deixou ele mais triste, mais intrigado. Ele visitou o planeta do bêbado. O príncipezinho então perguntou: mas por que você bebe? E ele diz: eu bebo para esquecer. Mas para esquecer da vergonha. E assim, ele bebe para esconder a vergonha e tem vergonha de beber. Realmente, as pessoas grandes são muito estranhas. O próximo planeta que o príncipezinho conheceu foi do empresário. Dizia: eu possuo milhões, milhões e milhões e milhões de estrelas, daquelas coisinhas que brilham lá no céu, as estrelas. E o príncipezinho disse: não, mas eu conheço alguém que é dono de tudo isso, que é o rei. Ele diz: não, os reis reinam e eu sou o dono, é muito diferente. O príncipezinho perguntava: mas para que serve ser tão rico? Ah, para possuir mais e mais coisas. Eu administro essas estrelas, eu conto, eu reconto. Ai, como é bom possuir as estrelas. É divertido, pode ser poético possuir as estrelas, mas, gente, não tem utilidade alguma. Ele lembrou que ele possui 3 vulcões que revolve todas as manhãs. Possui também uma rosa que rego todos os dias. E ficou um pouco triste. E conheceu, por fim, um planeta que ele pensou: ah, esse sim, quem cuida tem alguma utilidade. É o acendedor de lampiões. O planeta era bem pequenininho, mas pelo menos fazia sentido o que ele fazia. Ele acendia os lampiões à noite e apagava de manhã. Esta era a regra. Este era o protocolo. Mas havia um problema, relatava o acendedor. A cada ano que passa, está girando tudo mais rápido e eu não tô tendo tempo nem de dormir, nem de comer, nem de fazer nada. Ou seja, as coisas mudaram, mas o protocolo continuou o mesmo. Ele tentou ajudar com uma ideia de repente colocar um banquinho e esperar que conforme eu fosse girando, ele acendendo, apagando, tentando descansar, mas não deu muito certo.
Ele então percebeu que o amigo dele estava muito ocupado e decidiu ir embora. Mas ele pensou, pelo menos esse daí, pense em alguma coisa que não seja ele mesmo. Então, o nosso príncipezinho encontrou um outro planeta, um planeta de uma pessoa muito interessante, um geógrafo. Quando o geógrafo encontrou o príncipezinho, achou que ele fosse algum aventureiro, viajante, ele disse que não. E o geógrafo, então, ficou querendo saber do planeta dele e tudo mais. E quando o príncipezinho perguntou o que eram aqueles cadernos, etc., ele disse que ali eles registravam as montanhas, os rios e etc., que primeiro eles anotavam a lápis, aí depois que os viajantes comprovavam com fatos e tudo mais, eles passavam a caneta, faziam os mapas. Ai, o pequeno príncipe ficou muito encantado e disse, eis afinal uma verdadeira profissão. E o príncipezinho queria saber muito mais. Ai, você registra aí também as flores? E ele diz, não. As flores a gente não registra, porque elas são efêmeras. E o príncipezinho, que não ficava sem uma resposta, ele queria saber o que era efêmero. E o geógrafo então disse, é algo que não é eterno, é passageiro. E ele ficou muito preocupado, porque naquele momento ele descobriu que a sua rosa, além de estar sozinha lá no seu planeta, era efêmera. E já que o geógrafo conhecia muito, ele pediu então que indicasse algum planeta para ele ir. E ele indicou então o planeta Terra. Mas ele achou tudo muito estranho. Afinal de contas, ele imaginou encontrar os homens, encontrar animais, encontrar uma série de coisas no planeta Terra. E ele só encontrou areia e muito sol, muito sol. Diz que de repente ele escutou uma vozinha. Tss, tss, tss. Ah, onde estão os homens? Queria saber o príncipezinho perguntando à nossa serpentezinha. Ah, entre os homens a gente não se sente só. Ela disse, lendo engano, às vezes a gente se sente só, mesmo acompanhada de muitas pessoas. Mas não é aqui, aqui é o deserto, deserto do Saara. Os homens estão em outros lugares. O planeta é muito grande, habitado por muitas pessoas e pessoas diferentes, disse a serpente. O príncipezinho, que jamais havia visto uma serpente, achou ela muito engraçada, fina como um dedo. Ai, muito engraçadinha mesmo. O príncipezinho continuou andando, não encontrava nada além do que areia. Subiu até um ponto bem alto numa montanha de areia, numa duna, mas também, gente, não via nada, olhava nada. De lá de cima ele gritava, ei, tem alguém aí? E o eco respondia, ei, tem alguém aí? Ei, vamos ser amigos! Ei, vamos ser amigos! E achou muito estranho aquele jeito das pessoas responderem tudo igualzinho a ele. Mas eis que de repente ele encontrou um jardim cheio de rosas, gente, todas iguaizinhas à sua. E ele ficou muito encafifado com aquilo. Gente, ela disse que ela era única, olha aqui, todas são iguaizinhas a ela. Ai, sua flor mentiu. Havia mais de 5.000 em um único jardim. Ele ficou, gente, tão decepcionado que ele deitou na relva e chorou. Um choro muito doído. Foi aí que debaixo de uma macieira apareceu uma linda raposa. E o príncipezinho disse, estou tão triste, vamos brincar um pouco? E ela, não posso brincar com você. Você ainda não me cativou. Cativar? O que quer dizer cativar? Ora, vou te explicar, disse ao príncipezinho que não aceitava ficar sem uma resposta. Cativar significa criar laços. Hoje, para mim, você não significa mais do que um menininho, um jovenzinho, mas se você me cativar, você será único para mim. Porque agora, neste momento, eu não tenho necessidade de você e você não tem necessidade de mim. Mas, se a gente se cativar, nós teremos necessidade um do outro. A gente só conhece bem as coisas que a gente cativou.
E o príncipezinho, muito interessado, diz: Ah, como eu posso fazer então para te cativar? E a raposa ensina: Bom, no primeiro dia você virá e sentará longe de mim. No segundo dia, você vai sentar um pouquinho mais perto. No terceiro dia, você vai me olhar de cantinho de olho lá ao longe. E assim, devagarzinho, devagarzinho, a gente vai se aproximando, a gente vai se cativando. Mas venha sempre no mesmo horário, porque afinal de contas, se você me disser que vem às 4 da tarde, desde as 3, o meu coração já vai ficar acelerado, pensando que você virá, já estará preparado para te receber. Quando estiver bem pertinho do horário, vou estar plena de emoção à sua espera. Assim, eu descobrirei o preço da felicidade. É como um verdadeiro ritual, um ritual da felicidade. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. E quando foi a hora de ir embora, eu acho que eu vou chorar. Ah, mas por quê? Quando a gente é cativado, corre o risco de chorar um pouco. Eu vou sentir a sua falta. A culpa é sua, disse o príncipezinho. Eu queria fazê-la chorar, mas você quis que eu te cativasse. Ai, segue meu conselho. Vai lá, reveja as rosas e você vai entender que a sua rosa é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu vou te presentear com um grande segredo. Então, o príncipezinho retornou e foi ver as rosas. Olhou, olhou, olhou e percebeu. Nossa, são todas iguais, mas a minha rosa é diferente. A minha rosa me cativou e eu a cativei. Ela é especial. Ela é única em meio a tantas. Ele entendeu aquele significado e voltou, então, para conversar com a nossa raposa, então, ela dizer o segredo. Qual é o segredo, então, que você quer me contar? Então a raposa disse: Eis o meu segredo. O essencial é invisível para os olhos. E acrescentou: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O príncipezinho se foi, ele ainda ao longo do caminho encontrou o manobreiro, o vendedor de pílulas, encontrou uma série de pessoas interessantes no planeta Terra. Eis que no 8º dia, o nosso aviador já estava muito cansado e agora faltava água. Eles resolveram então ir em busca de água, de algum poço, alguma coisa assim. E encontraram um poço muito diferente, gente. Parecia que estava ali só à espera deles. E de repente eles começaram a puxar a água, e aquele barulho da manivela, da corda. Nossa, que gostoso ouvir aquilo. E refletindo um pouco, o príncipezinho disse ao aviador: Nossa, o seu planeta é muito estranho. Vocês cultivam 5.000 rosas em um único jardim e não encontram o que procuram. E de repente o que vocês procuram poderiam encontrar em uma única rosa. No dia seguinte, o aviador encontrou o pequeno príncipe ali, no muro alto, balançando as perninhas e pensando: Bom, o dia é este. Não estou muito certo se o local é aqui, mas eu acho que é. Eu tenho que retornar ao meu planeta. Ele havia consertado seu avião, nem ele sabe como. E pensou: eu também preciso retornar para minha casa. Mas ele não queria deixar o príncipezinho ali, ele estava preocupado. Afinal, acho que mais gente havia sido cativado ali, né, gente? Mas ali ele pegou uma conversa um pouco estranha também do pequeno príncipe com a serpente, perguntando se era possível voltar para casa, se o veneno não ia doer muito, se seria rápido. Ele ficou preocupado e deu um frio na espinha aquela conversa, mas o príncipezinho desconversou. Ele então explicou que o corpo dele era muito pesado e que para ele retornar ele precisaria deixá-lo. O sentimento do irremediável fez gelar de novo. Ele não compreendia como poderia suportar a ideia de nunca mais ouvir o riso do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe já era para ele como uma fonte no deserto. À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena. Assim, eu não consigo te mostrar. É melhor assim.
Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostará de olhar todas. Todas as estrelas serão tuas amigas. E também eu te darei um presente. Quando olhares o céu da noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá sorrindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Desta forma, tu, e somente tu, terás estrelas que sabem rir. O príncipezinho então disse adeus e disse para ele não ir vê-lo essa noite. Ele pareceria morto, mas na verdade ele não estaria. E ele não queria que o novo amigo o visse dessa forma. Mas o aviador não podia deixar o seu amigo. Ficou junto com ele. E de repente os dois sentaram ali na areia. E foi muito rápido. De repente, ele apenas viu um clarão perto da perna do pequeno príncipe. E ele docemente tombou. E já se passaram 6 anos em que essa história aconteceu. Na hora quando encontraram o aviador, ele nada falou, nada disse. Mas sempre ele fica se questionando, será que o pequeno príncipe reencontrou o seu planeta? Reencontrou a sua rosa? E ele ficava muito preocupado, porque quando ele fez o carneiro e fez a mordaça para o carneiro, ele esqueceu de amarrar direitinho. Será que ele havia comido a rosa? Ah, não, mas tinha a barreira ali também da rosa, acho que não seria possível. Mas às vezes a gente se distrai, isso basta. Isso é um grande mistério para mim, para você. Esta noite, olhem para o céu. Se vocês escutarem uma risadinha doce, com certeza vocês terão encontrado a estrela do nosso pequeno príncipe. Nenhuma pessoa grande saberá a importância que tem isso. E assim, nossa história chegou ao fim.